O que fazer quando o meu filho ou filha não comer o lanche que eu preparei para a escola? Olá, tudo bem? Eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo seu filho e a família a se alimentarem melhor, de jeitinho todo especial, brincando com eles. E nesse terceiro episódio da nossa semana, tá? Dessa maratona da lancheira saudável, eu vou te contar, tá? O que você vai fazer quando você chegar em casa com seu filho e abrir a lancheira e der de cara com aquele lanche todo lá. Então, o que você vai fazer quando seu filho não comer o lanche que você preparou com todo carinho? E, gente, essa semana, ela surgiu a partir de quê? Ela surgiu a partir de uma frequente dúvida das mães, tá? Que me procuravam sempre no consultório, tá? Ou que também sempre me viam e me perguntavam como é que vai montar uma lancheira, o que coloca, ou se queixavam também de que estavam sempre colocando as mesmas coisas, não comiam o lanche do recreio, né, que deixavam lá, enfim, chegavam na escola morrendo de fome, enfim, o que ia fazer? E aí, eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a entrevistar essas mães e descobri, gente, que, de verdade, mais de 80% dessas mães não sabiam, tá? O que elas poderiam colocar nessa lancheira saudável, elas não sabiam como preparar um lanche saudável, tá? E elas também responderam pra mim que não se sentiam seguras ao montar, tá? A lancheira. Inclusive, boa parte delas também me contou o quê? Que boa parte do lanche volta também. Então, elas preparam o lanche ali com todo carinho e uma certa quantidade volta. E isso deixa elas muito frustradas. E sabe o que mais eu descobri? Que mais ou menos 50%, ou seja, metade dessas mães acreditam que elas não sabem preparar uma lancheira saudável. Então, os números são bem alarmantes, né? Vamos pensar, nossa, quanta gente, né? A gente pensar que a grande maioria não se sente segura, 50% não sabe organizar esse lanche e em torno de 80% das mães também não sabiam, aliás, voltavam, abriam a lancheira e viam que o lanche estava boa parte dele lá. Então, isso é muito frustrante, muito difícil para essas mães. E aí, resolvi fazer essa maratona da lancheira saudável, tá? E aí, a gente começou com o primeiro episódio, onde eu contei pra vocês o que seria um lanche saudável, tá? E quais seriam os componentes desse lanche saudável. Inclusive, contei pra vocês que existem os 4 componentes da lancheira saudável. Não foi isso, né? Que a gente conversou. E esse vídeo já tá disponível, tá? Pra vocês assistirem, tá bom? Então, se você não assistiu, você pode, depois que essa live acabar, assistir ao primeiro episódio. E aí, depois, a gente teve o segundo episódio também, que eu contei pra vocês o quê? Os 4 errinhos que mais acontecem na hora de preparar o lanche escolar. E aí, eu revelei os 4 errinhos e mais 2 errinhos bônus. Que eu descobri o quê? Conversando com essas mães. Então, eu conversei muito com elas e descobri que o quê? Que, na verdade, elas, muitas até acreditavam que estavam fazendo lanche saudável, ou me diziam assim, eu acho que eu tô fazendo, né, um lanche que tá saudável e tal. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, elas, além de não saberem como montar essa lancheira de fato, elas ainda cometiam alguns errinhos. E eu contei pra vocês quais eram esses erros. Se você não assistiu a esse episódio, corre que também já está disponível, tá? Pra você assistir até domingo, todos eles, tá? Até domingo, às 8 horas da noite, tá bom? Mas deixa pra você assistir na hora que essa live aqui acabar, pra você não perder o conteúdo de hoje, que tá demais também. Que inclusive é um conteúdo novo, exclusivo, que eu reservei somente para vocês aqui que estão participando da Maratona da Lancheira Saudável. E aí, gente, eu contei para vocês quais eram os erros e o último errinho deles era o que mais chamava a minha atenção e que começou a acontecer com uma certa frequência, ou eu passei a perceber isso, né, depois de conversar com essas mães e tudo, e perceber que isso se repetia em muitas delas. Que era o quê? Aquele lanche voltar, o que elas preparavam voltar. E aí, qual que foi o ponto que eu entendi ali? Nossa, elas estão colocando mais comida do que a criança ela dá conta de comer, tá? Ou a qualidade do lanche, enfim. Então, elas estavam colocando coisas que a criança ainda não conseguia, seja a quantidade ou os alimentos mesmo que ela conseguia. E aí, o que aconteceu? Diante dessa situação aí, uma história chamou muito a minha atenção. Conversei com uma mãe e ela teve coragem de contar pra mim de uma forma mais detalhada
que isso tá acontecendo, né? Aliás, estava acontecendo na casa dela. Então, ela preparava o lanche pra filha, e a vida é super corrida, né? A gente hoje, como mãe, a gente sabe que a vida é bem corrida, né? Então, a vida dela corrida, ela tem que equilibrar trabalho, funções de casa, de esposa, de mãe, enfim, preparava o lanchinho. E aí, ela colocava lá e tudo que ela acreditava ser o que fosse saudável e o que a filha gostava. E aí, primeiro que era sempre todos os dias a mesma coisa. Então, sempre ela estava consumindo os mesmos alimentos. Até que teve um momento que a menina simplesmente não queria mais comer aquele lanche e ela queria outra coisa. E ela também só tá aceitando, né? Só estava aceitando na época um determinado grupo de alimentos, enfim. E além do que, tinha um porém, um a mais aí. Quando ela queria colocar alguma coisa de diferente, quando ela queria variar, o lanche voltava. E aí ela contou assim: Bela, eu me sinto muito frustrada, eu me sinto impotente. Porque eu tenho a sensação que é só comigo que isso está acontecendo. Que é só comigo que preparo o lanche e que esse lanche tá voltando. E aí, eu entendi a dor daquela mãe. Eu vi o quanto que aquilo tava difícil pra ela, né? Pensa só você preparar o lanche com todo carinho e esse lanche voltar. Muitas das mamães que estão me assistindo aqui, acredito que passem por isso também. Outras talvez não passem, mas podem passar por situações do tipo: nossa, eu tô mandando com tanta frequência a mesma coisa. Nossa, na hora de mandar o lanche, meu Deus, é uma confusão. Eu fico correndo aqui pensando o que eu vou colocar, né? Então, essa mãe, ela contou pra mim, de verdade. Ela falou assim: Bela, eu não tô me sentindo bem, eu me sinto impotente, não sei o que fazer, me ajuda. E aí eu fui entender melhor o que tava acontecendo. E aí eu descobri algumas coisinhas que ela tava, alguns errinhos que ela cometeu e o que a gente ia fazer pra resolver esses erros. E aí eu quero compartilhar isso com vocês, porque a dificuldade dessa mamãe que eu conversei, tá? Pode ser a sua também. E isso pode te ajudar. Como eu fiz essa pesquisa, né? Das mães, se o lanche voltava, se elas sabiam montar esse lanche. Eu vi que a grande maioria tava com essa dificuldade. Eu vim compartilhar com vocês. E a primeira coisa que é super importante, né? Que a gente traçou como estratégia para resolver essa dificuldade foi, primeiro de tudo, tá? E isso eu fiz com vários outros pacientes, tá? A gente conversou sobre isso com vários outros pacientes, sobre dificuldades que eles também apresentavam durante ali nossas conversas. E a primeira coisa que é importante a gente fazer, tá? É observar as quantidades que seu filho tá comendo, tá? Entender ali a quantidade, né? O período do recreio também, a quantidade que ele tá comendo. Enfim, então entender isso aí. Quanto que ele come? É uma criança que come muito? É uma criança que come pouco? Então, por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente coloca muita comida para uma criança que come pouco, naturalmente esse lanche vai voltar. E aí você vai ficar frustrada. Mas às vezes pode ser uma questão, uma pequena falha na quantidade, em adequar uma quantidade mesmo, né? Então é importante a gente o quê? Observar, entender quanto o meu filho come. Não é o filho da minha amiga, não é o tanto que eu queria que ele comesse. É o quanto o meu filho hoje tá comendo. Ele come muito, ele come pouco, como que é? E não vamos comparar com o almoço. Vamos olhar num dia normal, tá? Nossa, no almoço não lanchou, então vou mandar mais lanche. Calma, vamos olhar num dia normal. Quanto ele come? E é essa quantidade que você vai mandar na lancheira, tá? Você pode optar por talvez mandar uma pequena quantidade a mais, porque talvez naquele dia ele comeu menos e pode ser que ele fique com fome, ou uma quantidade a mais para dividir com os coleguinhas. Pode, tá tudo bem, não tem problema, tá? Mas é importante você entender quantidades. Esse é o primeiro ponto, é você começar a enxergar esse cenário. E aí o segundo ponto, tá, que eu queria compartilhar com vocês dessa estratégia é o quê? Entender quais os alimentos essa criança está comendo e quais ela não está. Então, entender, olha, meu filho come isso, meu filho gosta disso, meu filho não gosta daquilo, no lanche em casa ele come isso, nossa, mas na casa do coleguinha ele comeu tal coisa, será que eu posso fazer a mesma receita? Como é que eu posso fazer aqui de diferente? Então, entender os alimentos que fazem parte do cardápio dele. Por quê? Às vezes, você tá aqui me acompanhando na maratona, eu te falei, né, ontem eu dei até um exemplo. Olha, o iogurte natural, o iogurte saborizado não é tão legal, vamos substituindo pelo natural. E aí a gente faz essa transição de uma vez, igual eu contei ontem, não vai ser efetivo.
naturalmente pode ser que o seu filho não queira comer aquele lanche, fale que ficou ruim, né? Então entender, tá? Quais os alimentos ela tá comendo e se atentar, né, à forma também como eles são armazenados, tá? Que fazem muito sentido aí. E aí, o que acontece? A gente também precisa investigar o que a criança ela tá fazendo durante o recreio. E como que você vai fazer isso? Conversando com a criança, conversando com seu filho. Então, pergunta pra ela. Pergunta, filho, filha, o que você faz na hora do recreio? Entender na escola quanto tempo dura esse recreio. São 15 minutos? São 20? O que geralmente as crianças fazem no intervalo? Qual que é o horário desse lanche também? É importante entender o horário que esse lanche está acontecendo. Porque pode ser que, por exemplo, o seu filho mora talvez perto da escola, está almoçando muito, e o intervalo entre o almoço e o lanche é um intervalo pequeno. Então, é importante você entender também o intervalo, tá? Entre as refeições. Que você vai começar o quê? A entender onde que tá algum ponto cego que dá pra gente trabalhar. Então, por exemplo, eu tive 2 pacientes que eles tinham um tempo curto de recreio, em torno de 15 minutos, e esse período curto, eles ainda queriam participar do campeonato de futebol da escola. Ia adiantar eu mandar pra ele sanduíche natural, enfim, ele ia comer isso depressa, ele ia comer rápido. Então, não ia adiantar, né? A gente tem que entender isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos adaptar esse lanche. Vamos mandar um lanche que seja inclusive, né, que dê saciedade e que, de quebra, ainda seu filho consiga comer de forma rápida, de forma prática. E aí, no caso desses pacientes, a gente encontrou a vitamina como uma forma de um lanche prático e rápido. A gente adequou a vitamina para conter os componentes, né, os 4 componentes da lancheira saudável que eu contei para vocês no episódio 1 dessa semana, tá? Dessa maratona de lives, tá bom? Mas a gente optou por o quê? Um lanche mais prático para o quê? Dar tempo de ele também, desses meus pacientes, conseguirem brincar. Porque é uma coisa que eles não iam deixar de fazer. Eles não iam deixar de participar do campeonato de futebol da escola. Ainda mais que tinha dia específico, tinha dia que a quadra era deles, tinha dia que não era. Então, eles não iam deixar de fazer isso. O que a gente, como adulto, vai fazer? Vamos adaptar. A gente vai adequar, tá? A nossa realidade, tá? Vai adequar esse lanche à realidade da criança, né? Então, a gente se adequa muitas vezes a isso. A criança, ela não vai mudar, tá? E aí, gente, vocês estão gostando dessas dicas? Eu queria que, antes de eu compartilhar, de contar pra vocês qual que seria o quarto passo dessa estratégia que eu montei, queria que você convidasse uma mãe para se beneficiar desse conteúdo. Então, tá vendo esse aviãozinho aí no cantinho da tela? Então, envie esse aviãozinho, tá? Pra alguém que você sabe. Eu compartilho esse vídeo no seu grupo de mães ali, do WhatsApp, no grupo de mães da escola. Enfim, compartilha essa live, esse vídeo, se você tá gostando desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Já pedi aí, inclusive, aproveita para curtir também esse vídeo, tá? Deixa seu like aí, um coraçãozinho, reage, comenta pra mim o que você tá aprendendo, tá? Se você também tá passando por isso, tá bom? Então, já fez isso aí? Faz aí pra mim, enquanto eu tô contando aqui qual que é o quarto passo dessa estratégia, tá? Que é um passo que eu considero, inclusive, muito importante. E esse quarto passo é o quê? Convidar a criança para o quê? Participar tanto do preparo do cardápio quanto do preparo dos alimentos, né? De repente você vai fazer uma receita, inclusive contei para vocês ontem que a mamãe de uma paciente minha, ela convidou a pequena dela para poder cozinhar, preparar uns chips de batata doce, né? Que eu indico que tem, inclusive, no material, né? Na mentoria, essa receita, na mentoria de lanches saudáveis. Então, ela convidou a filhinha dela para preparar esses chips e ela comeu esses chips muito mais empolgada, porque ela ajudou no preparo, ela ajudou a armazenar, enfim, tá? Então, convidar a criança para participar do preparo do cardápio, do preparo dos alimentos, tá? E também para cozinhar junto com você, tá? São formas de você o quê? Envolver a criança na lancheira, tá? No preparo da lancheira e entender, tá? O que ela também gosta de comer, tá? Então é importante a gente entender o que ela tá comendo, montar um cardápio juntos, enfim. É importante a gente entender isso aí. E sabe de uma coisa? Eu queria aproveitar e compartilhar com vocês mais um passo dessa estratégia, tá?
que é o quê? Você sempre perguntar para a criança se ela tá gostando daquilo que você tá colocando. Inclusive, gente, outro ponto que eu acho assim super bacana, dentro dessa estratégia também, que incentiva o consumo dos lanchinhos, é colocar bilhetinhos ou carinhas ou formatos diferentes nesse lanche. Vocês veem que eu faço isso com a minha filha, com a Sossô, né? Eu compartilho com vocês um pouquinho dos lanches que eu preparo para ela e tudo. Então, trazer essa ideia do lúdico também, né? Do recadinho carinhoso, tá? De uma embalagem mais bonitinha, tá? Desse cuidado todo, desse rostinho, enfim. São estratégias, são formas de incentivar esse consumo que vão fazer o quê? Com que a criança se empolgue por consumir aquele lanchinho, tá bom? E o que acontece? Eu sei que essas dicas todas que eu dei pra vocês, com certeza ajudaram vocês. Conta pra mim aqui nos comentários. Essas dicas todas que eu tô dando pra vocês durante essa semana, tá? Durante essa maratona da lancheira saudável, tem ajudado vocês? Tem ajudado de fato vocês? Comenta aqui pra mim se tá ajudando. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu queria te convidar agora pra pensar, pra imaginar. Feche seus olhos se você acha que é melhor assim pra você. Eu queria te convidar para você imaginar você chegando lá na sua linha de chegada, lá naquele lanche que você imagina que vai preparar para o seu filho, que ele vai comer. Conta para mim, olha para aquela linha de chegada, para o fim dessa jornada. Pensa lá, como que é esse lanche? E você já parou para pensar, tá? Como seria bom se você pudesse, sabe, mamãe, se você pudesse preparar um lanche variado, tá? Com muitos nutrientes para o seu filho consumir. E mais, se o seu filho conseguisse consumir esses alimentos, sabe, que você preparou nesse lanche com todo carinho e ainda tivesse tempo para brincar durante o intervalo, durante o recreio deles, né? E mais, nunca mais voltasse com aquela lancheira, com os lanchinhos, né? Que a gente, quando abre a lancheira e tira a tampa da vasilha e se depara com aquele lanche todo lá. Já pensou se isso nunca mais acontecesse? Se você abrisse a tampa ali da vasilhinha, se abrisse a lancheira, abrisse a tampa da vasilhinha, olhasse pra garrafinha de suco e visse que tá vazio, que seu filho comeu tudo. Já pensou como que seria bom isso? Ia ser maravilhoso, não ia? E mais, você já pensou também como seria incrível se você se sentisse segura de verdade, na hora de preparar essa lancheira? Que você soubesse o que colocar, que você não precisasse ficar correndo ali contra o tempo para poder colocar um lanche, ou pensar o que mais que eu vou colocar, como é que eu vou combinar isso aqui, né? E de quebra, a gente ter esse lanche saudável e já começar a trabalhar, talvez um colesterol, um triglicérides que está alterado, glicose, enfim. Bem, já pensou como seria bom se a gente pudesse curar isso daí, pudesse trabalhar para melhorar isso daí? Seria demais, não é mesmo? E mais, que é um ponto assim que acontece muito. Se quando você buscasse seu filho na escola e você conseguisse chegar com ele da escola assim, ele tá desesperado por comida e desatasse a comer um monte de bobagem que vê pela frente, ia ser muito bom, né? Se ele simplesmente chegasse, fizesse um lanchinho, tivesse uma rotina alimentar ali na hora que chegasse da escola. E hoje eu queria te contar que isso tudo pode ser verdade, mamãe. Isso tudo pode acontecer aí na sua casa, tá? Pode deixar de ser sonho e se tornar real. Por quê? Eu hoje queria te convidar para participar da minha mentoria, da segunda turma da minha mentoria, O que tem na minha lancheira. E aí, você participando dessa mentoria, você vai se sentir segura para preparar os lanches escolares, os lanches do seu filho, os lanches saudáveis, né? Que a gente tá pensando em manter esses lanches saudáveis. Então, um lanche saudável, variado, que o seu filho coma de verdade, que ele coma mesmo, tá? Que você prepare lancheiras que sempre tenham novidades e que seu filho não precise mais voltar com aquele lanche que sobrou, que ele não comeu porque não gostou, porque não estava atrativo. Então, sem mais aquelas surpresas de levantar a tampinha da vasilha e se deparar com aquele lanche todo ali e você preocupada, sem saber por que o seu filho não comeu, né? E o que aconteceu que ele não comeu, o que você está fazendo de errado? Então, hoje eu queria abrir essa oportunidade para você se inscrever nessa mentoria. E o que acontece? Essa segunda turma, eu pensei em uma coisa muito especial para ela. E essa segunda turma, ela tem algumas coisinhas aí além.
Mas antes de eu te contar quais são esses bônus, eu queria te contar para quem é essa turma. Porque talvez você tá pensando assim, nossa, eu acho que não é o meu momento, eu não tô enxergando que eu tô com dificuldade em preparar o lanche do meu filho. Só que talvez na hora que você vai preparar começam a aparecer as dúvidas. Então hoje eu queria muito, de verdade, que você olhasse para dentro de você e enxergasse que talvez você se encaixe, tá? Nessa turma, tá? Nessas mães que precisam dessa ajuda. E aí eu queria mostrar para vocês para quem é essa mentoria. Será que essa mentoria é para mim? E aí o que eu queria te contar? Que essa mentoria, ela foi montada exclusivamente, essa segunda turma da mentoria, foi feita exclusivamente para as mães que não sabem como variar os lanches escolares e que não se sentem seguras para preparar a lancheira da criança. Isso está acontecendo com você? Então, se isso está acontecendo, se você não sabe como variar, não se sente segura para preparar a lancheira, essa mentoria é para você. Lembrando que na conversa que eu tive com essas mães, 80% delas não se sentia segura, não sabia como variar, não sabia de fato montar esse lanche escolar. Então, essa mentoria, se você se encaixa nesse perfil, essa mentoria é para você. Além do mais, essa mentoria é para mães que colocam todos os dias o mesmo lanche. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é um suco de caixinha, é biscoito e rezar, Senhor, por favor, para o seu filho comer. Então é para essas mães que elas querem variar, né, esses lanches e precisam de mais opções, precisam de praticidade, porque tá difícil pensar. Se você também tá passando por isso, acredite, essa mentoria é para você, tá? E além do mais, gente, a gente tem também um outro grupo de mães, de famílias que se encaixam, tá? Aí, nessa mentoria, que foi montada, pensada, essa segunda turma, pensada para o quê? Ajudar vocês. E seria o quê? Mães que não sabem mais o que fazer para a criança conseguir comer o lanche que ela preparou com todo carinho, tá? E ainda tem aquela sensação de frustração, porque ao chegar da escola, pegar a merendeira do seu filho, você tira a tampa da vasilha e dá de cara com o lanche ali. Sem contar que muitas delas me contam também que estão passando pelo quê? Chega da escola com tanta fome que começa a comer um monte de bobagem que vê pela frente. Então, se você está passando por uma ou mais situações que eu contei para vocês, essa mentoria, gente, é para vocês. Então, ela se encaixa perfeitamente com vocês. E aí, o que acontece, né? Já vimos aí, será que encaixa, será que não encaixa? Eu acredito que ela se encaixa com você. Ela se encaixa perfeitamente como uma luva no que você tá procurando. E para isso, eu queria compartilhar os bônus que eu selecionei especialmente para essa turma, que é uma turma muito especial para mim, que essa mentoria ela foi ainda feita, né, reformulada com mais carinho ainda. Então a gente teve a primeira turma e eu ajustei algumas coisas que eu vi que a gente precisava e criei alguns bônus aí muito completos, muito especiais. Então, esse momento, gente, dessa mentoria com esses bônus me encheu de alegria. Por quê? Tá tomando o formato que eu queria entregar. Que é o quê? Primeira coisa, além da mentoria, que você vai receber 15 dias de mentoria, tá? Com dicas práticas para todo dia você aplicar aí na sua casa. Dicas simples e práticas. Porque o meu objetivo é fazer com que o quê? Você consiga aplicar as mudanças, tá? No lanche do seu filho. Não adianta só você ter informação, você precisa também pôr em prática. Então, o meu objetivo é oferecer para vocês essas ações, explicar e oferecer para vocês o que vocês vão fazer. E aí, a gente tem como bônus para complementar, tá? Toda essa mentoria, o grupo do WhatsApp, tá? Que ele é exclusivo para as mães, para as famílias que fazem parte dessa mentoria, tá? Por quê? É importante a gente ter um local pra gente poder conversar, pra gente poder desabafar, pra gente poder aprender, pra gente poder entender, tá? O que a gente tá fazendo, o que a gente pode melhorar e pra eu compartilhar com vocês também o que eu tenho, né? A minha mentoria, pra eu compartilhar as dicas com vocês, tá? Além do mais, você vai ter também como bônus dessa turma o e-book O que tem na minha lancheira, com todo o passo a passo, tá? Para você montar a lancheira saudável.
E ainda, gente, tem várias e várias receitas nesse e-book. Fora também que lá eu ensino pra vocês quais são as frutas e verduras, aliás, quais são as frutas da época, para que o quê? Você coloque as frutas da época e seu filho coma mais nutrientes ainda. Não sei se você sabe, mas quando a gente quando a gente oferece verduras, legumes, frutas que são da época, elas são mais saborosas e têm mais nutrientes. Então aí a gente melhora a qualidade desse lanche escolar, tá bom? Sem contar que eu conto pra vocês também, dentro desse e-book, o que é um alimento ultraprocessado, minimamente processado, processado, enfim, te ensino a entender, a enxergar, tá? O que são esses alimentos, enfim, tá? Além do mais, a gente vai ter também uma sessão de tira dúvidas, totalmente individualizada para vocês. Então, vocês vão passar um tempo comigo, e essa sessão ela é individual, tá? Não vai ser em grupo, vou marcar com cada um de vocês essa sessão tira dúvidas, para que você consiga pegar a sua dificuldade, a sua realidade, e me falar assim, Bela, pega na minha mão aqui. Me ajuda. Eu não tô conseguindo fazer isso. Tá acontecendo assim assado. A gente teve o caso de uma das mamães que me contou, tá? Dentro do grupo de aquecimento, tá? Do grupo VIP da maratona da lancheira saudável, que o filhinho dela é celíaco, ou seja, é intolerante ao glúten. E ela precisava de ajuda quanto a substituir o ingrediente da receitinha que eu compartilhei, enfim. Então, ela precisava dessa ajuda. E ela não sabia como fazer isso. Ela ficou, poxa, Bela, eu tô em dúvida que eu não sei como que eu posso fazer nessa receita. Eu posso trocar essa farinha? Não posso? Então, por exemplo, o caso dessa mamãe, ela precisava de ajuda. Então, para isso que eu criei também esse momento de você tirar suas dúvidas diretamente comigo. E a gente tem um espaço só nosso, onde a gente vai trocar essas informações. Vocês vão me contar o que está acontecendo e eu vou ajudar vocês, vou direcionar ainda mais dentro de toda a metodologia, tá? Para que você tenha o quê? Resultados. Afinal de contas, foi por isso que você me procurou, não é mesmo? Além do mais, eu também vou te dar um planner da lancheira saudável. O que é isso? É um material que vai ter a semana inteira e você vai poder brincar de colocar o que vocês vão levar na lancheira, o que vocês vão colocar na lancheira do seu filho, tá? Incluir seu filho nesse preparo, incluindo os 4 componentes. Então, lá nesse material, a gente tem os 4 componentes e vocês vão poder o quê? Escrever lá, usar post-its para já ter o quê? O cardápio da semana inteira. Qual que é a vantagem disso? Você tendo o cardápio da semana inteirinha, você não precisa chegar na hora de preparar o lanche e falar assim, nossa, o que eu vou levar hoje, hein? O que eu vou pôr de lanche aqui? Senhor, nossa, não sei o que eu faço. Então, você vai ter essa oportunidade, tá? De já deixar tudo pronto e agilizar a sua vida. Depois que você fizer isso, você vai ver como que isso é bom e você não vai querer mais deixar de fazer isso aí, tá? Inclusive, gente, eu falo muito que organização é tudo, né? É muito importante a gente manter a nossa organização para, inclusive, a criança conseguir comer aqueles alimentos. Então, nada melhor também do que um planner para te ajudar, tá bom? Além do planner, a gente tem também um último bônus que eu reservei para vocês, e esse bônus é novidade, que é o quê? Uma cartilha para te ajudar a fazer o seu filho comer. Então, o que eu preciso fazer para o meu filho comer? Eu vou te dar algumas dicas para você o quê? Estimular o seu pequeno a comer. Então, chega naquela coisa de tentar um monte de coisa solta. Não, ali você vai ter dicas que são dicas eficazes e práticas, tá? Que na verdade elas vão te gerar o resultado que você deseja, tá? Para o quê? Para que você consiga fazer seu filho comer. E aí você pode aplicar isso dentro da sua casa, na sua realidade, e estimular seu filho também ali durante a escola, enfim, para conseguir comer esse lanche, tá bom? E aí o que acontece? Com todos esses bônus, a mentoria, mais esse grupo no WhatsApp, mais o e-book, a sessão de tira dúvidas, o planner e também essa cartilha que é super novidade aqui, com todos esses valores, vocês estão vendo os valores aí no cantinho? Então, o grupo seria R$ 197,00, mais 47 do e-book, mais a sessão tira dúvidas, R$ 150,00, mais o planner, R$ 47,00, e também a cartilha, que custa também R$ 47,00. A gente tem um total de R$ 460,00. R$ 460,00 hoje para você, o quê? Se você fosse comprar esses serviços separados, você investiria R$ 460,00 para conseguir ter um auxílio para poder preparar
essa lancheira, tá? Só pra isso, tá bom? Inclusive, é muito mais em conta do que um acompanhamento meu. Um acompanhamento meu hoje, você vai investir em torno de R$ 3.000 pra você ter um acompanhamento completo. E aí, o que eu pensei? Eu falei, gente, tá muito caro, as coisas estão caras. E R$ 460, eu vou restringir muito as pessoas para participarem dessa mentoria. Eu não quero isso. Eu quero atrair mais pessoas, eu quero ajudar mais pessoas. Embora sim, essas vagas da mentoria sejam limitadas, tá? Eu resolvi fazer um número bem restrito dessa vez, mas eu queria que ficasse acessível para vocês. Então, hoje você não vai precisar investir esses R$ 460 para conseguir melhorar o lanche do seu filho, tá? Por isso que eu escolhi aqui, eu fiz a dedo cada coisa e consegui reduzir esse valor para o quê? R$ 57 à vista, tá? Ou 7 vezes de R$ 9,11. Gente, você não vai gastar R$ 9,11 para montar a lancheira do seu filho. A gente tá vendo aí no supermercado as coisas super caras. Você não vai investir menos de R$ 10 pra o quê? Comprar os alimentos e pôr na lancheira do seu filho. E ainda pior, né? Você vai comprar esses alimentos e muitos deles podem voltar e aumentar o desperdício e você investindo mais dinheiro, enfim. Então, é muito barato, gente. Eu consegui reduzir justamente para encaixar com a necessidade de vocês. Então, R$ 57 à vista. Custa menos que uma pizza no final de semana, né? Uma pizza com refrigerante. Tá mais caro do que isso? E vocês sabem. Isso para quê? Para que vocês consigam fazer com que o filho de vocês, ou a filha, coma um lanche saudável, variado e você se sinta segura para poder preparar essa lancheira, tá? E aí, conforme eu contei para vocês, esse grupo de mentoria vão ser 15 dias que você vai ser mentorada por mim, tá? E você vai ter acesso a várias dicas complementares. Esse e-book que é um sucesso, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês alguns depoimentos de mães que participaram da primeira turma e que gostaram muito, que ficaram satisfeitas, tá? E essa turma ainda tá mais especial porque eu acrescentei mais coisas nelas, tá bom? Então, agora, eu queria contar pra vocês. Vocês têm 3 opções, tá? Primeiro, você pode assistir toda essa maratona e falar assim, nossa, que bacana, mas não fazer nada. E a sua vida seguir, certo? E aí, você vai usar muito daquela desculpa, nossa, eu não tenho tempo, né? Ai, eu vou ter que ficar fazendo desafio e tal. E, gente, tempo, todo mundo aqui tem um tempo corrido, a gente tem 24 horas no dia, tá? Todo mundo aqui tem 24 horas por dia. E a gente, muitas vezes, e 7 dias por semana, né? E muitas vezes, o que acontece? Falta tempo mesmo. Eu também tenho os meus desafios aqui, às vezes falta tempo. E tudo não é nenhuma questão só de tempo, é uma questão de prioridades, tá? Então, quando você não tem prioridade, né? Ou quando você olha pra isso aqui e fala assim, não tem tempo, na verdade, isso não é uma prioridade pra você. Então, talvez você queira continuar mesmo, mandando o mesmo lanche todos os dias, abrindo a lancheira e ficando frustrada. Por quê? Porque olha pra lancheira e o lanche tá todo lá, o filho não come, enfim. Talvez essa seja a sua opção e tá tudo bem, tá? Outra coisa também, caro, gente, caro não é. Eu já contei pra vocês, custa menos que uma pizza. Você não vai gastar menos de R$ 10 pra montar, pra preparar uma lancheira pro seu filho. E aqui você vai investir um pouquinho menos de R$ 10 pra você ter acesso, tá? A todo esse conteúdo que eu contei pra vocês, todo o passo a passo pra montar essa lancheira. E, gente, desculpa, de valores a gente não tem, porque tá um valor muito acessível, certo? E será que você consegue fazer isso? Né? Talvez a sua dúvida também seja essa. Será que eu consigo fazer isso? Eu queria te contar que claro que você consegue. Obviamente que você consegue. Sabe por quê? Eu vou entregar pra vocês, nessa mentoria, o meu melhor. O melhor que eu tenho, tá? As minhas melhores dicas durante 7 anos que eu tô acompanhando crianças e treinando e testando com elas. Então, isso foi testado também em campo de batalhas. Sem contar que eu também sou mãe e aplico isso com a minha filha, tá? E quem é da escolinha dela, né? As professoras dela, que talvez estejam me assistindo, sabem do que eu tô falando. Vem o lanchinho dela, enfim, vê que ela come e tudo. E o lanche, hoje em dia, nem volta mais, ela come tudo, enfim. Então, você pode ter certeza, eu vou entregar 100% do que eu tenho aqui. O meu melhor conteúdo, o meu conteúdo de ouro, vai estar nas mãos de vocês. Pra vocês aproveitarem. Inclusive com dicas práticas pra te fazer o quê? Sair da zona de conforto. A pergunta é, você confia em você mesma? Que você vai dar conta de fazer?
Por quê? Diante de toda essa maratona que você acompanhou durante todos esses dias, e se você tá no grupo VIP do WhatsApp, tá? Lá você também tá recebendo conteúdos extras, e esses conteúdos eles vão continuar, tá? Eles não vão parar hoje, eles vão continuar até domingo, tá bom? A gente vai ter esses conteúdos, que é quando as inscrições para essa mentoria vão se encerrar, tá bom? Pra gente já começar segunda-feira com o pé direito e sabendo que a gente vai colocar na lancheira. Então, com todo esse conteúdo que você viu, eu não acredito que você queira ver tudo isso e não fazer nada. Mas se você olhar para tudo isso e falar assim, nossa, não é meu momento dessa vez, tá tudo certo. Eu não vou ficar brava com você. Talvez realmente não seja o seu momento, talvez você ainda não tá pronta para isso e tá tudo certo, tá bom? Mas você já vai estar perdendo uma grande oportunidade. Tá perdendo tempo, porque o tempo é precioso quando a gente fala em alimentação da criança. O tempo é muito importante, tá? E se a gente deixa esse tempo passar, pode ser que o exame bioquímico do seu filho se altere, pode ser que você não consiga mais contornar aquela situação. Mas tá tudo bem. Se não for o seu momento agora, tá tudo certo. Espero que você tenha aproveitado muito essa semana, essa maratona de vídeos aqui, de lives pra vocês. Uma outra opção que você tem também beleza. Ah, não, Bela, eu não quero ficar parada, não. Eu quero fazer alguma coisa. Ok. Você vai olhar para isso tudo e falar assim, nossa, a Bela já passou um monte de conteúdo. Eu acompanho a Bela, então eu acompanhando os posts dela, eu vejo que ela dá um monte de dica no Instagram dela. Compartilha vídeos no YouTube contando sobre isso, podcast e tal. Acompanhei toda a maratona da Lancheira Saudável, achei super legal. Tô no grupo VIP também, tá? Tô recebendo as dicas lá. Inclusive, se você não tá no grupo, aproveita o link lá na minha bio, é o primeiro quadradinho. Clica lá pra você já ainda entrar para esse grupo e receber as demais dicas do restante da semana. E uma condição exclusiva que já eu conto pra vocês. Mas vamos lá. Então, você viu tudo, tá acompanhando. Nossa, que bacana. A Bela tá contando tanta coisa, compartilhando tanta coisa. Vou pegar tudo isso aqui que ela falou e, não acho que eu não preciso disso, não. Não acho que eu preciso de mentoria. Dou conta de fazer comigo mesmo. Dou conta de fazer sozinha. Já tem tanta coisa aí mesmo, né? Dou conta de fazer. E eu queria te contar uma coisa. Que eu também já cometi esse erro, tá? Não com a lancheira, mas com outras vivências. Que foi o quê? Eu assistia, via conteúdos, tá? Achava o máximo e falava assim, vou tentar sozinha. E o tempo que eu perdi e a frustração que eu ficava, porque eu colocava aquilo em prática e era fora de ordem, não conseguia ter o resultado prometido. Então eu falei, gente, chega, eu prefiro investir, né? Então, você pode tentar mesmo, mas quanto tempo você vai ficar patinando, tentando seguir o método que vai fazer o seu filho comer o lanche escolar, que vai fazer você se sentir segura para preparar essa lancheira? Quanto tempo mais você quer ficar patinando? E já contei para vocês, o tempo no quesito alimentação da criança é importantíssimo e pode ser decisivo. Então, você também tem essa opção e tá tudo certo se você optar por isso também, tá? Algumas mães já, eu quero só seguir algumas dicas, enfim, tá tudo certo. E aí você tem essa terceira opção que eu queria contar pra vocês. Qual que é essa opção? Que é se inscrever hoje mesmo na mentoria, tá? O que tem na minha lancheira. Ter acesso a todos esses bônus, tá? Todos esses bônus que eu compartilhei com vocês vão estar todos disponíveis pra vocês, tá? Até acesso às dicas que eu vou compartilhar com vocês. E, inclusive, deixa eu contar uma notícia melhor ainda, né? Porque vocês estão vendo o preço, já contei pra vocês, é menos do que uma pizza. Então, gente, desculpa de dinheiro não é. Tempo, olha, são dicas super práticas que vão se encaixar na realidade de vocês. E tá tudo certo, tá? E vai dar certo também, o seu filho vai conseguir ter o resultado que a gente tá trabalhando. E se não tiver, você pode ter certeza que você pode contar comigo, porque eu vou fazer com vocês até dar certo, até a gente chegar nesse objetivo, tá bom? Porque, mas meu filho, nossa, sabe? Aí com meu filho é diferente. Eu escuto isso sempre, gente. E vou contar pra vocês, a grande maioria das histórias são sempre as mesmas coisas. A gente, como mãe, que pensa que é diferente, mas a maioria das histórias não é. São sempre a mesma coisa. As histórias acabam se repetindo em casos diferentes, às vezes com um pequeno detalhe diferente, mas a história é sempre a mesma. Então, jeito tem. Não, o seu filho não é diferente de todo mundo. O seu filho, ele vai conseguir consumir. Basta o quê? A gente conseguir ter ações, saber como agir. E é isso que eu tô te propondo aqui,
tá? Então, além do preço super acessível, 7 vezes de R$ 9,11, gente, tá muito barato. Eu nunca fiz um produto que fosse tão acessível assim, ou R$ 57,00 à vista, tá? Para quem está no grupo VIP, tá? Só para quem tá lá no grupo VIP vai ter acesso a uma condição exclusivíssima, tá? Que é só para quem tá lá. E se você quer saber qual que é essa condição, corre para esse grupo, porque além dessa condição, que eu já vou te contar, é muito boa, tá? Tem mais benefícios do que o que eu tô compartilhando com você que tá aqui me assistindo, tá? Você vai ter mais benefícios, você ainda vai poder receber ainda mais conteúdos com dicas para poder melhorar a lancheira do seu filho ainda essa semana, tá bom? Então, eu acredito que você esteja pronta para dar esse próximo passo, tá? Então, o link para você fazer a matrícula na mentoria já está na bio do meu perfil. É só você clicar lá na bio, tá? E fazer ali todo o processo ali de matrícula, deixar seu nome, seu e-mail, enfim. Escolher como você quer pagar, se vai ser no crédito, se vai ser parcelado, se vai ser à vista, no Pix e boleto também. Dessa vez eu também optei pelo boleto, pela forma de pagamento de boleto, tá? Então é super simples, é uma página da Hotmart que vai, o quê? Te direcionar ali e você vai fazer o seu pagamento, pronto. Vou receber aqui a sua mensagem, você pode também me mandar mensagem no WhatsApp. Vai receber aí um presentinho já, assim que você fizer a sua matrícula. E já vai entrar pro grupo, tá? Para esse grupo de mentoria, pra gente já começar a aquecer durante esses dias até segunda-feira, que é quando a gente começa oficialmente, tá bom? Então, olha pra você ver quanta coisa boa que eu contei pra vocês, né? Enfim, então, muitos de vocês vão querer dar esse próximo passo e se você optou por dar esse próximo passo, seja muito bem-vinda, tá? A essa segunda turma da mentoria O Que Tem na Minha Lancheira, tá? E espero vocês aqui do outro lado. E eu queria, gente, saber se vocês têm alguma dúvida aqui, tá? Vi que muitas mamães entraram, nossa, quanta gente tem aqui, né? Não tinha parado pra olhar aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, algumas dúvidas aqui pelo grupo também, tá? Que eu recebi. Inclusive, uma das dúvidas é onde que vai acontecer a mentoria, tá? E a mentoria, gente, o grupo vai ser um grupo no WhatsApp, tá? Então, a gente vai ficar um grupo fechado, só a gente lá no WhatsApp. Não é um grupo pra ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, não. É um grupo fechado que eu vou abrir em horários específicos pra o quê? Compartilhar, tá? Todos os dias de manhã eu vou compartilhar com vocês qual que vai ser o desafio daquele dia, qual que vai ser a ação. E um momento pra gente poder o quê? Conversar. Depois a gente fecha o grupo e a gente só faz isso no dia seguinte, tá? Isso vão ser o quê? Durante 15 dias. Então, você vai ter acesso, vai colocar todo o conteúdo ali do e-book de bônus em prática nesse grupo, nessa mentoria, tá bom? E chegar ali naquele resultado que você deseja. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, tô procurando aqui. Deixa eu ver. A gente tem também uma pergunta aqui a respeito de qual que é o resultado que vai ter. O que a mãe vai ganhar com isso, né? E o resultado, gente, você vai conseguir se sentir segura para preparar a lancheira do seu filho, tá? Você vai preparar um lanche saudável, nutritivo, tá? Que o seu filho consiga comer adequado para as quantidades dele, tá? Porque ele dá conta de comer, porque ele dá conta de fazer. E você vai ficar o quê? Tranquila, despreocupada. Pelo menos, se seu filho não come bem, pelo menos uma refeição a gente já começou a mudar. Compartilhei com vocês há alguns dias atrás que a gente pode começar a mudar as refeições, a mudar a qualidade da alimentação do seu filho através de lanches, de alimentos que eles... de refeições que eles têm mais abertura. E geralmente são os lanchinhos mesmo, ou é o café da manhã, ou é o lanchinho da tarde. E aí você já vai começar a transformação o quê? Através do lanchinho mesmo, escolar, com dicas assim super práticas e muito tranquilas também de você aplicar aí na sua casa, tá bom? Com o seu pequeno ou pequena, os seus filhos, enfim. Vamos ver aqui, deixa eu ver outra pergunta aqui, tá? Como que vai funcionar a sessão ali de tira dúvidas, né? Como que essa sessão vai funcionar? O que acontece? Depois que você fizer a sua matrícula, tá? Eu vou conversar com cada família em especial para entender, tá? O que vocês estão, qual que é a dificuldade de vocês? Eu gosto de entender cada criança, cada família que eu tô acompanhando, para que o quê? Eu consiga direcionar melhor a minha conversa com vocês.
E aí, depois que eu entender o que está acontecendo com vocês, a gente vai agendar essa sessão, tá? Então, a gente vai agendar essas sessões, tá? Em um dia e data que seja bom para mim e para vocês. Vai agendar essas sessões para que o quê? Eu já consiga direcionar vocês para o que vocês vão precisar fazer, tá bom? Isso vai acontecer numa semana específica dessa mentoria, tá? Onde vocês vão receber já essas dicas, enfim, para vocês colocarem em práticas adequada com o filho de vocês, tá bom? Então, eu vou entender e a gente vai montar um plano de ação mais específico para os seus filhos, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O investimento, quanto vai custar? Quanto vai custar, já contei para vocês, né? Sete de R$ 9,11 ou R$ 57 à vista. Forma de pagamento pode ser crédito, boleto ou Pix, tá bom? Deixa eu ver aqui, temos mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Temos uma pergunta aqui em relação ao iogurte, tá? Vou responder essa pergunta aqui também. Em relação ao iogurte, se iogurte fit pode ser consumido, pode ser oferecido. E o que acontece? Se o iogurte for fit, mas se ele for saborizado, tem que olhar os ingredientes. Tem que olhar ali na lista de ingredientes. Se você encontrar maltodestrina, destrose, açúcar invertido, açúcar, N nomes que o açúcar recebe, e muitos nomes, assim, muito diferentes que você não conhece, que não tem na cozinha da sua casa, corre desse iogurte. Porque, na verdade, não é um bom iogurte, tá? Por mais que esteja escrito ali fit e tal, né? Inclusive, ontem, quando eu contei pra vocês os 4 errinhos, né, no segundo episódio, uma das coisas é a gente cair nessa tentação, nessa ideia de ter ali o fit, né? E esse fit, a gente achar que realmente é mais saudável. Nem sempre é, tá bom? E além do que, a gente tem também que se atentar à lista de ingredientes. Então, essa lista de ingredientes, inclusive, eu explico para vocês dentro da mentoria como que você vai fazer para ler aquele rótulo e entender, tá? Então, tem uma sessão exclusiva ali dentro da mentoria onde eu vou ensinar para vocês como ler rótulos, como entender, como saber qual industrializado tá legal pro seu filho e qual não está, tá bom? Deixa eu ver se nós temos mais aqui, mais dúvidas. Até o momento não. Bom, gente, então, vou encerrando aqui. Convido vocês a darem o próximo passo. Se você não quiser dar o próximo passo, tá tudo certo, tá? Pra quem, inclusive, queria deixar um recadinho aqui antes. Pra quem é membro, né, participou da nossa oficina culinária que aconteceu agora em julho, nas férias, né? Prato Arco-Íris, tá bom? Me manda uma mensagem, porque para quem participou da oficina culinária tem direito a uma pré-inscrição, tá? E aí você me manda mensagem, eu também vou entrar em contato com você, tá? Porque você também tem acesso a esse bônus exclusivo do grupo VIP, tá bom? Então, repito mais uma vez, se você não faz parte do grupo VIP, tá? Corre para esse grupo, o link tá na minha bio. Clica lá para você receber as dicas, tá? Complementares que vão até domingo à noite, tá bom? E também, além das dicas complementares, você também vai ter acesso a essa condição especial que eu só vou revelar para quem estiver lá no grupo, tá bom? Gente, queria agradecer imensamente o carinho de vocês, a presença de cada um de vocês durante toda essa semana, né? Durante toda a maratona aqui da Lancheira Saudável, tá? Foi muito importante pra mim vocês estarem aqui presentes comigo, tá? Eu fiquei muito satisfeita de poder compartilhar, passar esse tempo com vocês, tá? Mas essa maratona ainda não acabou, tá? Lá no grupo tem muito conteúdo ainda. Aqui no Instagram, nas redes sociais, ainda tem mais conteúdo pra vocês, tá? Com dicas, enfim, pra você aplicar. Então, não deixa de compartilhar aqui, de acompanhar tudo que eu tô postando aqui pra vocês, porque tem muita coisa ainda por vir. A live hoje, né, é o último episódio, mas as dicas ainda continuam e corre pro grupo VIP para você ter acesso a essa condição exclusiva. Combinado? Então, gente, um grande beijo pra você. Se você optar por vir pra cá, vai ser um prazer te receber. Se você não quiser, tá tudo certo também. Continua acompanhando tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês, tá certo? Então, gente, vejo vocês daqui a pouquinho, que hoje, inclusive, gente, tem mais dicas que eu vou compartilhar lá no grupo. Então, eu vou compartilhar uma dica lá, super exclusiva, que eu já vou adiantar pra vocês. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui. O que eu vou compartilhar agora, porque de cabeça eu não tô lembrando. Deixa eu ver aqui. Vou contar pra vocês hoje qual o tipo de lancheira você deve
ter, você deve utilizar para poder guardar ali os alimentos do seu filho e esse lanche ter uma durabilidade melhor, esse lanche estar mais atrativo. Quer saber qual lancheira que você vai ter que optar ali por colocar? Então, vou compartilhar essa dica com vocês agora no grupo e em seguida compartilho ali a novidade super exclusiva, o bônus para vocês também. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Já vou deixar para vocês os episódios todos liberados, tá? Então, todos os episódios dessa maratona já estão liberados, 100% tranquilo ali, 100% liberado para você assistir todos eles, anotar seus principais insights, me contar tudo que você aprendeu, tá? Vou adorar saber, tá bom? E a gente se vê aqui no nosso grupo VIP, tá bom? Então, com muito amor em cuidar, obrigada pelo seu carinho e a gente se vê daqui do outro lado.